Guerra do Paraguai. Bom, esse nome com certeza soa familiar, né? Mas a gente às vezes não tem a real dimensão do que foi esse conflito. Foi simplesmente a guerra mais sangrenta da história da América do Sul. Um evento que literalmente redesenhou o mapa do nosso continente. Então, vamos mergulhar nessa história para entender direitinho o que aconteceu. E olha, só para ter uma ideia do tamanho da coisa, não estamos falando de uma pequena briga de fronteira, não. Esse foi o maior conflito armado internacional de toda a história da América Latina. Um acontecimento de proporções gigantescas e que, como a gente vai ver, deixa marcas até hoje. De um lado, tínhamos uma aliança que parecia imbatível. O Império do Brasil, a Argentina e o Uruguai, juntos na chamada Tríplice Aliança. E do outro lado, lutando sozinho contra todos, o Paraguai. A grande pergunta é, como é que se chegou a esse ponto? O que levou uma nação a enfrentar 3 outras de uma vez? Para a gente entender as origens dessa guerra, é preciso imaginar a América do Sul do século XIX como um verdadeiro barril de pólvora. O conflito não apareceu do nada. Foi, na verdade, a grande explosão de décadas e décadas de tensão acumulada. E o centro de toda essa tensão tinha nome. Era a Questão Platina. Por muito tempo, Brasil e Argentina viveram uma disputa ferrenha pela hegemonia, pelo controle da bacia do Rio da Prata. E quem estava bem no meio desse cabo de guerra? Exatamente, as nações menores, como o Paraguai e o Uruguai, sempre tentando garantir seu espaço e sua soberania. Dá pra gente resumir o início da confusão toda em 3 gatilhos principais. Primeiro, já existiam umas disputas de território bem antigas entre o Brasil e o Paraguai. Segundo, entra na conta as ambições do presidente paraguaio, o Francisco Solano Lopes, que queria transformar o país dele numa grande potência regional. E o terceiro, que foi a gota d'água, foi a intervenção militar do Brasil na Guerra Civil do Uruguai. Isso, para Solano Lopes, foi visto como uma ameaça direta. E o Paraguai não mandou recado, não. Foi bem direto. Em agosto de 1864, o governo brasileiro recebeu essa nota aí, bem clara. Se o Brasil ocupasse o Uruguai, isso seria considerado um ataque ao equilíbrio de poder na região. O aviso estava dado. A diplomacia estava chegando no seu limite. Mas o Brasil interveio no Uruguai mesmo assim. E o Paraguai? Bom, ele não ficou esperando para ver no que ia dar. Tomou iniciativa e partiu para uma série de ataques. Ataques ousados e, na visão deles, preventivos. E a partir daí, tudo aconteceu numa velocidade impressionante. Em novembro de 64, o Paraguai aprisiona o navio brasileiro Marquês de Olinda. Já em dezembro, invade o que hoje é o Mato Grosso do Sul. Em abril do ano seguinte, invade a Argentina. A resposta veio em maio, com a assinatura do Tratado da Tríplice Aliança. Pronto, agora a guerra era oficial. Essa confiança toda dos aliados no começo é algo que chama a atenção. O presidente da Argentina na época, o Bartolomé Mitre, chegou a soltar essa frase famosa, prometendo a vitória em apenas 3 meses. Mal sabia ele, foi uma previsão que se mostrou tragicamente errada. A guerra se arrastaria por mais de 5 longos anos. A ousadia paraguaia, no entanto, logo bateria de frente com o poder combinado da Tríplice Aliança. A maré da guerra estava prestes a virar, e alguns momentos-chave foram cruciais para essa mudança de rumo. E o grande momento dessa virada não aconteceu em terra, mas sim no rio. A Batalha Naval do Riachuelo, em 11 de junho de 1865, foi um ponto de inflexão gigantesco no conflito. A importância estratégica disso aqui foi absurda. A Batalha do Riachuelo foi uma vitória esmagadora da Marinha Brasileira que basicamente acabou com o poder naval do Paraguai. Com isso, os aliados passaram a ter o controle total dos rios, que eram as estradas da época, essenciais para levar tropas e suprimentos. Muitos historiadores dizem que a guerra, em grande parte, foi decidida ali. O papel do Brasil foi central, claro, e vale destacar algumas de suas lideranças militares. O Duque de Caxias, por exemplo, que pegou o comando num momento bem crítico e conseguiu reorganizar um exército que estava sofrendo bastante. O Marquês de Tamandaré, que foi o grande estrategista por trás da vitória em Riachuelo. E também o Conde Deu, que liderou a fase final da guerra, uma fase, diga-se de passagem, bastante controversa e brutal. Mas se no Rio a coisa virou, em terra a guerra era um verdadeiro banho de sangue. A Batalha de Tuiuti, em 24 de maio de 1866, ficou marcada na história como simplesmente a maior e mais sangrenta batalha campal de todo o continente sul-americano. E os números são de arrepiar. Em um único dia de combate, estima-se que o Paraguai tenha perdido cerca de 12 mil homens. Os aliados, 6 mil.
É uma carnificina que dá a exata noção da brutalidade e da ferocidade que foram os combates em terra. Depois de anos e anos de uma luta tão brutal, o fim da guerra finalmente começou a aparecer no horizonte. Mas a paz que viria traria consequências terríveis, principalmente para o lado derrotado. A queda do Paraguai foi um processo lento e terrível. Tudo começou a desmoronar de vez com a captura da fortaleza de Humaitá, em 1868. Logo depois, uma ofensiva liderada por Caxias, a Desmembrada, abriu caminho para a capital, Assunção, que foi tomada e saqueada em 1869. E mesmo com a capital perdida, Solano Lopes não se entregou. Ele fugiu e liderou uma resistência de guerrilha nas montanhas até o seu fim. E o fim definitivo da guerra veio em 1º de março de 1870. Encurralado na Batalha de Cerro Corá, Solano Lopes finalmente foi morto. Dizem que suas últimas palavras foram "Muero con mi patria". Com a morte dele, a guerra chegava ao fim. Para o Paraguai, as consequências foram uma catástrofe humanitária, algo sem precedentes. As estimativas falam numa perda de 60% a 70% de toda a população. A população masculina adulta foi praticamente dizimada. E quando a gente olha os números gerais, percebemos o tamanho do custo humano para todos os lados. Cerca de 300 mil mortos para o Paraguai. O Brasil perdeu por volta de 50 mil vidas, a Argentina umas 30 mil. São números que mostram, sem maquiagem, a dimensão dessa tragédia sul-americana. E o mapa da América do Sul, como eu disse lá no começo, foi redesenhado. O Paraguai perdeu cerca de 40% do território que ele reivindicava. Terras que foram anexadas pelo Brasil e pela Argentina, resolvendo disputas que já duravam décadas. E para o Brasil, o grande vitorioso? Bom, aqui a história é um paradoxo. De um lado, a guerra consolidou o país como a principal potência da América do Sul, sem dúvida. Mas, por outro lado, o custo foi altíssimo. A dívida pública explodiu e atrapalhou o crescimento por anos e, talvez o mais importante de tudo, o exército. Ele voltou da guerra fortalecido, organizado e muito insatisfeito com a monarquia. Essa força política nova e descontente foi sem dúvida um fator decisivo para a queda do Império e a proclamação da República, em 1889. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A guerra acabou há mais de 150 anos, mas as cicatrizes, as heranças dela, continuam por aqui. As fronteiras, as relações de poder na região e até mesmo a política interna de países como o Brasil foram profundamente moldadas por esse conflito. Então, fica a pergunta no ar: de que outras formas a Guerra do Paraguai ainda define a América do Sul que a gente conhece hoje?